Vinícius, eu sou do nono A e hoje a gente vai fazer um trabalho sobre as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial está entre os acontecimentos mais catastróficos da história da humanidade, com um índice de mortos que varia entre 60 e 70 milhões de mortos. Nesse contexto, o episódio das bombas atômicas lançado sobre o solo japonês, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, ele revelou ao mundo até que ponto o homem é capaz de semear a destruição. Para entendermos melhor a história dessa tragédia, é necessário que saibamos o desenvolvimento da tecnologia nuclear no contexto de guerra. Sou o Vitor, do nono ano A, e sabemos que as grandes descobertas sobre a estrutura do átomo ocorreram no século XX. Entre os grandes nomes envolvidos nessa pesquisa estavam os dois alemães, e Albert Einstein. O primeiro exilou-se nos Estados Unidos, em razão da perseguição nazista aos judeus. O segundo, como muitos outros cientistas alemães da época, continuou com suas atividades na Alemanha. Muitos projetos de construção de armas potentes fizeram parte dos anseios de Adolf Hitler. A construção da bomba atômica, ao que muitas fontes indicam, era um deles, Heisenberg, a levar ao cabo e esse projeto. Ao mesmo tempo, Einstein e outros físicos nucleares nos Estados Unidos, o húngaro Leo Szilard, tentaram alertar os americanos de um risco iminente de uma arma nuclear ser fabricadas pelos nazistas. Ambos escreveram, no início da década de 1940, uma carta às autoridades americanas relatando tal possibilidade. Szilard teve uma atuação mais contundente nesse sentido. Eles foram os primeiros protagonistas na construção da primeira bomba atômica na história. O projeto desse tipo de arma foi chamado de projeto Uma Zona Secreta para a Construção de Bombas. Milhares de funcionários foram exigidos para plenos funcionamentos do projeto Manhattan. A primeira das zonas construídas chamava-se Trinity e foi detonado na região de Los Alamos, nos Estados Unidos, no dia 16 de julho de 1945. O suicídio de Hitler, os conflitos prosseguiram na África e no Oceano Pacífico. Contra o Império Japonês, mais duas bombas atômicas haviam sido construídas e estavam prontas para detonação. A base de plutônio e camada de fétio. E outra de urânio é chamada de Little Boy. Essas duas bombas foram utilizadas pelos americanos contra os japoneses em agosto de 1945. Para forçar a rendição e mostrar ao mundo o tipo de tecnologia mortífera que havia sido conquistada. A primeira cidade atingida foi Hiroshima, a primeira que havia sido conquistada. Em 6 de agosto de 1945, onde foi lançado o Little Boy. Agora a gente vai mostrar uns exemplos de uns carros destruídos depois das bombas atômicas com a vinda da Segunda Guerra Mundial. É claro que os carros eles não são completamente antigos, não estão completamente destruídos. É praticamente mais uma representação para vocês. E esse daqui é uns exemplos de um carro da Segunda Guerra Mundial, porque eles viam nesse carro que aqui vinha um monte de soldado, e quando chegavam no local, já desciam armados, já daqui já pulava pro chão e pá, que bum já. Você pode ver, aqui ó, só um pouquinho, que aqui tá todo destruído já. E os carros com as vinhas dos tanques, ficava muito mais destruído que esse daqui. Aqui tá cheio de entulho, tá cheio de tudo. Mas é uma boa representação para mostrar aí para vocês como é que ficava. Aqui é uma ambulância. Lógico que na guerra nas ambulâncias não era assim. Os caras vinham juntamente dos carros que a gente já mostrou, já descia médico e vários outros soldados. Agora nós vamos mostrar tipo um ônibus, para mostrar como é que ficava mais ou menos os carros de porte grande. Só acompanhar. Vou mostrar o pulando, né? Aqui ó, ferragem para todo lado, banco. Aí ó, como eles abandonavam os carros lá mesmo, todos destruídos antes deles tirarem, começavam a juntar plantas, coisas. Ficava assim ó, sem roda, quando eles eram atingidos pelas bombas. A cidade era atacada pelas bombas, sendo atingidos. E aqui
tá mais ou menos assim. Todo coisado, todo destruído. Aí pode ficar aqui, começa a nascer planta, esse negócio tudo. E é isso. Quem ficava os carros que, depois de muito tempo de guerra, assim, a destruição deles como era mais ou menos. Uma das coisas que eles mais faziam na guerra era se esconder em pilhas de rocha, perto em buracos para poder atacar e se defender. E com a chegada das bombas e dos morteiros, isso não deu muito certo. E para vocês que não sabem, na Segunda Guerra Mundial, se você não ouviu falar ou que ainda não sabe e quer saber, na Segunda Guerra Mundial, onde teve as bombas atômicas, houve entre 60 e 70 milhões de mortes nessa guerra. Agora nós vamos mostrar o local onde os mortos ficavam, os túmulos, assim, mais ou menos, a quantidade que tinham. Era o local, mais ou menos, que ficavam os mortos. Era muitos túmulos, como vocês podem ver, tem muitos caixões também. E essa foi a demonstração de como era os carros, os tanques de guerra, como era o local da guerra, assim, depois das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o vídeo nosso de bombas atômicas, espero que vocês tenham gostado. Segue aí as imagens de o que uma bomba atômica pode causar. Fica aí com o vídeo.